Olá, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. Dando prosseguimento à série Código Eco, falaremos agora do código A01. Então nós já adiantamos no primeiro vídeo que a série é uma série sobre a enciclopédia de xadrez, ou seja, a enciclopédia de xadrez voltada às aberturas, a enciclopédia Chess Openings, ou seja, ela tem uma divisão. Desde 1966, a Chess Informat, que é uma firma bastante antiga, então, né, nós aqui, inclusive, do Clube de Xadrez Online, já fizemos entrevista com o CEO lá da Chess Informat e ela catalogou, então, são 500 posições de abertura. Nós estamos falando agora da segunda posição, do segundo tipo, que é quando o branco joga B3. E esta abertura é chamada de abertura Larsen, por causa do grande mestre dinamarquês que morou muito tempo na Argentina, Bent Larsen. Bom, vamos ver então uma partida do Larsen de 1992 jogando contra a rainha do xadrez, a Judith Polgar, num torneio de xadrez rápido. A partida seguiu assim. Então, nós estamos acompanhando o A01. Para ser A01 tem que ser B3, senão não vai encaixar em A01. Então, o Larsen jogou B3. Sempre que possível, nós vamos colocar aqui aquele jogador que deu origem àquela abertura, aquela variante, aquela linha que está sendo retratada. Por exemplo, no vídeo anterior, nós colocamos o Andersen, por causa do A3. Entre as possíveis aberturas do A00, o A3 era uma delas. Então, nós colocamos o próprio Andersen. Aqui também nós fizemos a mesma coisa. O B3, quem é que dá o nome a ela? Bert Larsen. E é o Larsen, então, que a gente coloca aqui para ilustrar para nós. Então, B3, dá para observar que é uma abertura hipermoderna. O branco joga para controlar o centro à distância. Ou seja, você pode controlar o centro à distância. No caso aqui, o bispo vai a B2 depois e vai atacar o centro. E você pode controlar o centro fisicamente, ou seja, entrando nele com os peões, que é o que faz a Juju aqui de pretas. Então, bispo B2, olha lá, desde B2, cruza o centro e já ataca o peão que a Judith colocou lá em E5. Aí D6, faz a defesa. G3, olha só, ele faz o fianqueto na ala da dama e faz o fianqueto também na ala do rei. Então é uma visão muito realmente hipermoderna, ou seja, de você controlar o centro à distância. Cavalo C6, ela continua dominando o centro ali com peças e peões, né, mas bem de pertinho o centro. E agora joga F5. Depois nós vamos ver que vai ter um fianqueto, vai ficar um pouco parecido a uma defesa holandesa, variante Leningrado. Mas claro que o nome vai ser Larsen, que é a origem ali do B3. Mas eu digo assim, a configuração, a forma com que a Judith joga é parecido então a uma holandesa, como vocês vão ver. Ó. C4 também, sempre peões laterais, atacando aí casas importantes do centro, no caso controlando D5. O F5 então, a Judith agora joga cavalo F6, porque fica com bom controle de centro. Ó. Fica bom aqui de centro e ala do rei, porque agora a gente joga o cavalo e dá apoio, protegendo inclusive o quadro D5. Aí cavalo C3, G6. Quando a gente joga F5 com G6, dentro então da holandesa, chama Leningrado, quando tem esse G6. Você tem Stonewall também, né, que são formações também com F5, mas com E6, D5, C6. Aí D3, bispo G7, cavalo F3. Rocou também. Então são formas aí diferentes de tratamento, mas a Judith também tem um fianqueto ali em G7, mas o branco tem dois fianquetos. Aí H6, é muito comum nessas posições assim, com F5, começar a empurrar os peões para cima do adversário. Ó. Cavalo D2, já começa a fazer manobra. Bispo E6, termina o desenvolvimento. A3, para não levar cavalo B4, se a dama for para C2, por exemplo, e também expandir a ala da dama. Os peões a gente trabalha com eles para expandir e para fazer rupturas. Então, expansão é fazer aqui A3, B4, D5. Ó, A5 dificultando B4 e agora cavalo D5. Então essa casa D5 vai ser uma casa de passagem de peça.
Porque uma casa, quando a gente faz esse fianqueto aqui em G2, e muitas aberturas tem ele, ou seja, com C4 e G3, vai dar a inglesa variante Bremen. Se a gente jogar com D4, G3 e bispo G2, vai ser catalã. Então, muitas aberturas têm essa configuração aqui. E essas aberturas a gente fica muito de olho lá na casa D5. Qual que é a ideia? Poder tomar de cavalo sem levar o garfo, por isso o bispo F7. Aí E4, consolidando o cavalinho em D5. Dama D7, para poder passar a torre, né? Conectando as torres. É sempre bom, ó, uma torre olhando para a outra. Então, tirando os cavalos, tirando os bispos e a dama, você tem essa possibilidade aí de uma torre ficar conectada à outra. Aí F4, agora estabelecido esse centro, né? Você começa a pressionar. Então F4 para atacar o peão de E5. E aí tem todo um desenvolvimento aí natural também por conta das pretas. A Judite joga de forma bem tranquila, bem sólida, completando o desenvolvimento agora com torre de A E8. Dama C2. Então, nós já havíamos falado que o A3 era para evitar cavalo B4 e ao mesmo tempo para expandir. E agora você tem possibilidades, ó, de conectar as torres e escolher uma casa boa para a torre de A1. Cavalo D4. Isso vai custar o quê? Isso vai custar, não, o cavalo vai ficar muito bem ali, vai custar o par de bispos das brancas. Tem que preocupar com isso? Não exatamente agora, porque a posição que vai ser resultante aí não é muito aberta. Quando a posição fica muito aberta, aí você corre risco, porque a posição aberta, os bispos são muito fortes. Então tem que tentar deixar a posição mais fechada agora. E tem bloqueio aqui, né? Ó, D4 e D3 é uma posição de bloqueio. F4, D5 é uma posição de bloqueio. Não é centro fixo porque tem o peão em E4 que pode tomar, que pode avançar. Aí B4, então a ideia foi manter a torre em A1 para poder jogar B4 e com isso ocupar com ela mesma ali a coluna A. Aí tomou de cavalo. E torre A7. Então com a coluna A aberta por quê? Porque não tem peões, nem nas peças brancas, nem nas peças pretas. Por isso que a gente chama de coluna aberta. Semi-aberta porque só tem peão de um lado. Então, aquela coluna que está sem o peão, a torre fica bem. E do outro lado não, né? Porque tem um peão atrapalhando. E tem as colunas fechadas, que não é bom para a torre nem de um lado nem do outro. Aí B6, H4, sempre com a possibilidade de jogar H5. E outra coisa, ó. Aqui os peões estão na casa preta. Isso dá bastante liberdade ao bispo. É uma conjugação boa. Você manter o bispo nas casas claras e os peões nas casas escuras. Já que não tem bispo de casa escura, você não vai atrapalhar o outro bispo. Aí rei H2, para poder até jogar o bispo H3. Aí D5, tomou de bispo. E agora, então, o bispo de D5 segura o bispo de G2. As brancas têm uma coluna semi-aberta, ou seja, está batendo aqui em C7 com 3 peças. Então, com a dama, com a torre, dama e outra torre. E aqui só tem 2 defesas, ó, vai precisar de mais uma. Por isso que a Judite joga torre de 8, F7. Dama D1, já querendo jogar H5, dama D8, dama G4. Então, isso é como se fosse um reagrupamento de peças. As brancas querem atacar na ala do rei, então o dama D1 e dama G4, naquele local que você quer atacar, você busca peças de outro setor. Então estava a dama lá na ala da dama e você transfere ela para a ala do rei. Então você faz um reagrupamento de peça dentro do local ali, né, do espaço que você quer atacar. No caso, a ala do rei. Aí fez a troca, tomou de dama e B5. Jogadas como essa aqui são interessantes, né, porque você está tirando a defesa de D5, criando então um tema tático. Por exemplo, se peão toma, a gente poderia ter aqui o quê? Poderia ter simplesmente cavalo aqui, né? E depois bispo toma, por exemplo. É isso? Então vamos lá. Fora isso, inclusive, a gente tem aqui
simplesmente o peão em G6, né? Caindo. Mas B5, então. Aí dama 3, buscando contra-jogo, atacando D3, que está em defesa. Aí torre D1 defendeu, dama 4. Está atacando B5, está atacando D1, mas D1 já está defendido. Então tomou em C6, tomou de dama, H5. Aí, ó, é uma jogada que foi preparada há muito tempo. Então, esse peão foi jogado H4 com possibilidade de H5. Agora, quando? No melhor momento. Essas aberturas hipermodernas, elas são legais porque dá para atacar, ó. Atacou aqui na ala da dama, deu para mexer no centro e também agora na ala do rei. Opa! Então, dá para você trabalhar aí em vários setores do tabuleiro, porque as peças elas não ficam, os peões, assim, já rapidamente você não estabelece onde que eles vão ficar e você depois vai criando as possibilidades de jogo ali. Jogo, contra-jogo, né, com expansão, com ruptura. Aí fez G5, a posição aqui já está meio ruim para as pretas, porque abriu o roque e tem um peão a mais, né? A chance aqui é bispo de cor oposta, trocar as peças maiores, mas o Larsen não vai deixar, né? Então, conseguiu trocar uma, agora teria que trocar as damas. Trocando as damas, teria chance de empate. Aí volta o bispo para não deixar empatar. Aí dama D5, rei H8, bispo E4, surgindo ali temas, né, de dar cheque ali, problemas na oitava fileira. Aí deu cheque, rei G4, dama F6, dama D7, B5, e agora tomou. Tem dois peões, se conseguir trocar as damas, ó, trocou, porque senão estava ameaçando a dama H7, e agora é manobrar aqui o rei, atacando D4, e ao mesmo tempo protegendo os peões aqui, ó, o bispo protegeu, então o rei precisa vir para poder jogar G5. Ele vai para F6, ou seja, para não deixar o bispo em E7, porque senão a gente não consegue fazer o G5. E agora então, G5, tira o rei, bispo E4. Nós estamos ameaçando colocar o outro peão lá em G6, que é o que vai acontecer agora. E aí realmente não tem jeito mais, né? A partida está perdida. Então isso aqui é um bom exemplo do B3, o A01, jogado pelo próprio autor. Esse B3 leva o nome de Larsen, abertura Larsen, exatamente em homenagem ao Bernd Larsen, que é um GM da Dinamarca que morou muito tempo na Argentina. Beleza, pessoal? Aguardem aí a sequência dessa série, Código Eco, que é uma referência então às aberturas, essa divisão de grupos ali de aberturas, são posições de estudo, não são cada eco desse não é exatamente uma abertura. Tá? Agora está sendo, né, porque, por exemplo, o B3 é muito específico, mas lá na frente pode ser de uma variante, pode ser de uma linha. Então é uma abertura destrinchada, é uma abertura que você tem várias divisões então. Se você não é assinante aqui do canal, fica aí então o nosso convite para você assinar o canal do Clube Xadrez Online e deixa ativado o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube já vai avisar você para poder assistir o vídeo. Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixa aí um like, dá um joinha e se não gostar, joinha para baixo, ou seja, dá um dislike e, se possível, colocar embaixo, olha, o vídeo não está legal por causa do som, por causa da imagem, ou o assunto que você está tratando não me interessa, não é tão bacana, ou a forma que você tratou também não está legal. Então deixem aí sugestões, porque me ajuda a direcionar os próximos vídeos. E, se possível, inclusive, deixem aí também uma pauta para os próximos vídeos, ou para uma série. Quem sabe essa ideia pode gerar, então, um vídeo ou uma série de vídeos aqui que vão ser úteis para os nossos assinantes. Beleza? Abração para vocês. Até nosso próximo encontro aqui no canal CXOL no YouTube.